Olá pessoal, tudo bem? Vamos concluir, né, aquela aplicação que nós começamos a desenvolver lá na última aula da fase 2, né? Demos continuidade na primeira aula da fase 3 e agora nós vamos concluir a aplicação, né, do chatbot com a parte de automação, né? Gente, eu falo isso em toda a videoaula, né? Aliás, estou falando isso em todos os módulos ou exercícios, né? Que se estendem por mais de uma aula. Então, vou falar novamente. Olha, é extremamente necessário, fundamental, é um pré-requisito que você tenha feito, né? Ou seja, tenha assistido às aulas anteriores, ou seja, a última aula da fase 2 e a primeira aula da fase 3, para poder, né, ter uma base de conhecimento sólida, né? Que venha ajudar vocês a desenvolver esse exercício que eu vou fazer agora, tá? Logo de antemão, eu já vou falar. Não tem como você desenvolver o exercício prático, né, que eu vou trabalhar agora, se você não participar, né, ou seja, não tiver assistido às aulas anteriores, tá? É essencial e é obrigatório. Se você não conferiu as últimas aulas, você vai ficar totalmente perdido, tá? Porque esse módulo que eu estou passando aqui é um módulo que eu dividi em 3 etapas, tá? E essa última etapa é a etapa já da codificação, ou seja, a gente vai colocar a mão na massa. Bom, gente, eu vou abrir o projetinho da aula passada, tá? No meu caso aqui eu salvei como chatbot Telegram CLP aula. Perdão, gente. Então vou abrir meu projeto no Visual Studio. Vamos esperar carregar. Na aula passada nós criamos, né, o projeto, a parte de interface gráfica, né? Agora a gente vai pegar, né, todo esse projeto com a interface gráfica e a gente vai desenvolver todo o código, né, que vai ser necessário. Gente, não podemos esquecer que é necessário que você faça, né, o download de todos os arquivos necessários, né? Como esse TXT que tem uma colinha aqui de uma função que nós vamos utilizar aqui no código, né? Tem também a biblioteca EasyModBus, que é ela que vai estabelecer, né, a comunicação com o PLC, e tem um simulador Modbus, tá? Bom, vamos entrar aqui em gerenciador de soluções e aqui eu vou dar um clique em Form 1, né, que é aquela janelinha que nós criamos na aula passada. Se você visualizar aqui, né, pessoal, essa janelinha tá igualzinho que a gente criou na aula passada, né? Se a gente vier aqui em referências, a gente vai perceber que o arquivo da biblioteca EasyModBus também já foi acionado, né? Basicamente, o que a gente fez na aula passada foi desenvolver o layout, apenas isso. Agora a gente vai começar a dar vida, né, para esse layout, tá? Primeira coisa que eu quero fazer, pessoal, é criar a comunicação, tá, dessa aplicação com o PLC. Depois que a gente fizer isso, aí nós vamos partir para o chatbot, tá? E lá no chatbot a gente tem algumas configurações para fazer, tá bom? Primeiro vamos trabalhar com o PLC, que no caso aí vocês vão usar um simulador, né? Depois a gente parte para a inteligência artificial do chatbot, tá bom? Então vamos lá. Eu vou dar um clique aqui, gente, né, no plano de fundo aqui da minha tela. Um duplo clique, tá? Quando eu fizer isso daqui, ele vai abrir para mim uma janela, tá? E nessa janela aqui eu tenho toda a parte de codificação de código em si, né? Do meu projeto. Então aqui eu tenho a parte de design, que é onde eu vou montar o layout, né, do meu projeto. E aqui, que eu acabei de clicar, ele abriu para mim uma página de programação, tá?
Então, olha só, receitinha de bolo. Eu vou inicializar a minha biblioteca Modbus, tá? Então, vou escrever aqui, ó, Modbus client. Vou chamar aqui de CLP é igual a new Modbus client, tá? Você vai perceber que essa função que eu acabei de instanciar aqui, ela faz parte, né, do meu arquivo EasyModBus aqui, que é um arquivinho para eu poder fazer uma comunicação com o PLC, tá bom? Só que aqui ela está apresentando um erro. Você pode perceber que ela está, né, sublinhada aqui com um erro. O que é esse erro? Esse erro, na verdade, é porque eu não chamei aqui a minha biblioteca EasyModBus aqui no código, tá? Então, como que eu faço? É só passar o mouse aqui por cima, né, da instrução, ou seja, da rotina que eu escrevi aqui. Você vai clicar nessa setinha e aqui ele já sugere para você uma possível correção, né? Então, quando eu clicar aqui, ele já adiciona para mim a biblioteca EasyModBus, tá? E aqui, tudo que eu for fazer agora vai ser baseado, né, em CLP, tá bom? Então, essa linha aqui que eu acabei de criar foi uma linha para poder chamar aquela biblioteca EasyModBus, tá? Que é para poder fazer a comunicação com o CLP, tá bom? Então, olha só. Vou salvar aqui no botão, né, de salvar. Agora, gente, dentro dessa função private void form1load, né, object sender event args, o que que ela vai como que funciona isso daqui? Aqui dentro eu vou colocar um código que vai ser referente à inicialização do meu sisteminha mini supervisório aí, é um mini supervisório, né? Então aqui é a parte da inicialização, tá? O que seria interessante a gente fazer na inicialização? Eu acho que é interessante na inicialização a gente fazer as configurações, né, da comunicação com o CLP. O que seriam essas configurações? Primeiro, definir um endereço de IP, uma porta de comunicação, um endereço de escravo e, obviamente, conectar, né, com o CLP, tá? Então, olha só, tudo que eu for escrever agora em termos de código para poder trabalhar com CLP, eu vou chamar a palavra CLP aqui que eu criei aqui em cima, tá? Então, olha só, se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, clp.connect, tá? O que seria esse clp.connect? Eu vou abrir aqui duas aspas duplas, né, e vou colocar um endereço de IP. Nesse momento aqui é onde você iria inserir o endereço de IP do seu CLP, tá? No nosso caso, gente, a gente não tem um CLP, né? Aliás, vocês não vão ter um CLP em mãos aí, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão trocar dados com um simulador. E esse simulador, ele vai trabalhar, ou seja, ele vai rodar em uma rede local, né? Localmente, vai rodar de forma local aí na máquina, tá? E o endereço padrão de um IP local, né, ou seja, uma máquina local, seria o quê? 127.0.0.1, tá? A porta de comunicação, vou colocar uma vírgula aqui, é sempre a 502, tá? Para minha rede Modbus, tá bom? Outra coisa que é importante eu colocar no meu código, né, CLP, ponto, é o Unit Identifier. O que seria esse Unit Identifier? Eu vou colocar 255 porque 255 eu posso colocar um número entre 1 a 255. Seria o que? Seria um número que eu vou. Um número que seria o endereço do meu CLP lá na rede, né? Então, bom, como aqui não importa muito porque é um simulador, então a gente joga 255, um valor aleatório. Agora, se você estivesse trabalhando com um CLP de verdade, né? Se você colocar 255 aqui, lá na configuração do CLP, você deverá também, né, desenvolver aí uma configuração, na verdade, configurar o seu CLP para ter o mesmo Unit Identifier, né? Nós estamos trabalhando aqui.
Bom, defini o IP, defini a porta, né? Agora eu vou colocar um CLP Connect, né? Um CLP Connect aqui. Esse CLP Connect, ele vai desenvolver aí, ele vai fazer aí a comunicação para nós, tá? Em cima desse código aqui, gente, eu vou colocar uma função chamada trycat, tá? Essa função trycat, ela é uma função que eu vou explicar para vocês agora, tá? Um trycat, tá vendo aqui? Certinho. O que essa função trycat ela faz para mim? Ela diz o seguinte, olha, se alguma dessas linhas aqui porventura falhar, né? Se qualquer coisa que tiver aqui falhar, automaticamente ela vai executar o que estiver aqui dentro, né? Dentro do cat. Tá? O que é legal fazer? Gente, vocês perceberam, eu estou salvando o meu projeto da hora, né? Vocês viram aqui que eu coloquei, né, uma label, né? Vou vir aqui em propriedades só para ver o nome dela de novo, né? Essa label, ela vai representar para mim se o CLP está conectado ou não, né? É só uma imagem, é só uma informação para o usuário, para ele saber se o CLP está conectado ou não está conectado, tá? Olha só, vocês concordam comigo, né, que dentro dessa função trycat que eu acabei de explicar aqui, né? Se qualquer uma dessas linhas aqui falharem, né? Por exemplo, ele não achou o software aberto, tá? O simulador aberto, então não conseguiu encontrar o host com esse IP 127.0.0.1. Ou seja, qualquer problema que der aqui nessas três linhas, automaticamente ele vai executar o que estiver aqui dentro, tá? Se porventura não tiver nenhum problema de execução, né, nenhum problema de exceção que a gente chama, né? O que vai acontecer? Ele vai executar só o que estiver aqui dentro do try, tá? Se ocorrer alguma falha aqui, ele passa para o cats. Então, olha só, eu vou colocar aqui, eu vou chamar a minha label lá, que eu dei o nome de LBL conexão. Vou colocar aqui um atributo .text, né? Seria um recurso aqui .text. Esse ponto text vai dizer o seguinte: você vai alterar o nome, né? Ou seja, você vai alterar a informação dentro dessa label aqui, tá? E aqui, entre aspas duplas, eu vou escrever conectado, tá? E eu vou trocar a cor dela. LBL conexão ponto backcolor color ponto green. Ou seja, vou trocar a cor de fundo dela. Então, olha só a jogada que eu fiz aqui, gente. Se nenhuma dessas três linhas falharem, quer dizer o quê? Meu CLP conectou no meu sistema. Tá tudo conectado, tá tudo funcional, né? Tudo que eu fiz aqui tá legal, já está funcionando, né? E se já estiver funcionando, eu posso apresentar para o usuário, né, que a conexão ocorreu com sucesso. Caso contrário, olha só, eu vou copiar essas duas linhas aqui e vou colocar dentro do cat, né? Caso alguma dessas linhas aqui tenha falhou na execução, ou seja, por algum motivo, o CLP está desconectado, perda de pacote, etc., né? Ele vai cair nessa condição do cat aqui. E no cat, gente, é interessante que a gente mostre para o usuário que ocorreu alguma falha. Então, o que seria esse mostrar para o usuário que ocorreu alguma falha? Eu vou escrever desconectado, né? Então, se porventura ele cair no cat, quer dizer que ocorreu alguma falha no processamento aqui das informações, né? E aqui eu vou colocar, ao invés de verde, eu vou colocar red, tá? Seria vermelho, vai indicar para nós que deu falha na execução. Vou salvar, obviamente, né? E olha só, vou executar a aplicação aqui. Olha o que vai acontecer. Perceba, gente, que a minha aplicação ela já inicializou com a mensagem desconectado. E é mesmo, né? Porque ela caiu nessa condição aqui e essa condição ela troca a cor de fundo, né, da minha label aqui, ou seja, do meu texto para vermelho e escreve a palavra desconectado. Agora olha só, vocês vão fazer junto comigo aí. Agora nós vamos startar o simulador, tá? Então a gente vai dar um duplo clique aqui no simulador Modbus, né? Vai aparecer uma mensagem de erro, ignora, tá? O que é esse simulador? Esse simulador ele vai simbolizar pra gente o CLP, tá?
E o CLP, né, aqui, cada um desses endereços aqui, que vocês estão vendo, onde está zero, imagine como se fosse um sensor, tá? Então, olha só, vou fazer algumas configurações aqui. Primeiro, né, a porta de comunicação nós vamos chamar aqui Modbus TCP/IP, tá? Que é o modelo que nós estamos trabalhando lá. E aqui a gente vamos selecionar Call Output, tá? E a gente vai trabalhar com o endereço 0 e o endereço 1, tá bom? Então a gente vai trabalhar com o endereço 0 e o endereço 1. Vou explicar para você. Imagine que esse cara aqui é um sensor conectado a uma entrada do CLP e esse outro cara aqui é o outro sensor conectado ao CLP, tá bom? Sensor 1 e sensor 2. Tá, mas a princípio vamos imaginar, gente, que isso aqui é um CLP mesmo, que está lá na fábrica, tá? Então inicializei aqui meu CLP, vou dar um iniciar aqui. Ó, olha só, já apareceu a mensagem de conectado, ou seja, essa minha aplicação aqui, ela simplesmente já conectou com o meu CLP e os dois, né, já podem começar uma conversa, ou seja, pode começar a trocar dados, tá bom? Então vou fechar. Nesse momento, eu acabei de estabelecer a conexão aqui com o meu CLP. Agora é momento, né, que eu tenho que ficar fazendo a varredura, tá? Quando eu falo varredura, seria perguntar para o CLP se o sinal do sensor já foi enviado ou não, etc. Verificar se o sensor foi acionado ou não. E essa informação a gente trata para depois enviar lá para o chatbot, tá? Bom, vou voltar aqui no meu Form 1 Design, que seria, né, o meu layout. E agora eu vou inserir um novo objeto, uma nova ferramenta aqui na minha aplicação. Então eu vou lá em gerenciador de caixa de ferramentas. E aqui eu vou procurar por uma ferramenta chamada Timer, tá? Olha só, vou clicar uma vez em Timer, vou clicar, segurar e arrastar aqui para minha tela. Qualquer lugar que na tela serve. Soltei, ele já criou aqui o Timer, tá? Gente, o que seria esse Timer? Esse Timer é um temporizador, tá? Você programa ele para ele executar determinada tarefa baseado em um tempo, tá? Então, olha só, vou clicar aqui em Timer, uma única vez com o botão esquerdo, vou vir em Propriedades, e aqui na propriedade desse Timer, eu vou colocar que ele vai executar determinadas instruções a cada, por exemplo, 1 segundo. Então, esse intervalo seria 1000 milissegundos ou 1 segundo. Então, nesse momento aqui, gente, esse meu timer, ele vai executar determinadas instruções, né, a cada 1 segundo, tá? Agora eu vou explicar o porquê que eu inseri esse timer. Esse timer, pessoal, ele é necessário porque a cada 1 segundo esse software ele vai perguntar lá para o CLP, olha, o sensor já foi acionado? O sensor já foi acionado? O sensor já foi acionado? Ou seja, ao tempo todo o software vai ficar perguntando para o CLP se o sensor já foi acionado e depois que ele perguntar, né, eu vou trabalhar com essas imagens aqui que representam o status, né, digital ou discreto do meu sensor, tá? Então eu vou trabalhar aqui, né, tipo, se o meu sensor estiver acionado lá no simulador, né, eu vou mostrar a imagem verde, caso contrário eu vou mostrar a imagem cinza. Então, dentro desse timer, eu vou dar um duplo clique, tá, gente? Quando eu der um duplo clique aqui, ele abriu para mim um evento, né, para esse timer. Ou seja, tudo que estiver escrito aqui dentro, tá? Preste atenção, tudo que estiver escrito aqui dentro, ele vai executar a cada 1 segundo, né? Desde que você acione esse timer, ou seja, ligue esse timer, ative esse timer, tá? Então, olha só, o que eu vou fazer aqui? Fora dessa função timer aqui, eu vou criar um vetor, né, do tipo booleano. Então, para criar um vetor, você escreve aqui bool, abre colchete, fecha colchete, tá? O que esse vetor vai representar para mim? É nesse vetor que eu vou fazer armazenar todas as informações, né, que são referentes aos sensores, tá? Então, olha só, lá no meu simulador de CLP, eu vou ter um endereço, né, um botãozinho lá, que vai simular para mim, né, um sinal de um sensor, de uma chave, etc. Nesse caso é sensor, né?
E, e esse vetor do tipo booleano, né, ele vai receber o sinal desse sensor. Agora, por que é booleano, professor? Porque o sensor, gente, no caso que a gente está trabalhando aqui, sensor indutivo ou capacitivo, ele vai te enviar ou 1 ou 0, né? Ativo ou não ativo. Então, a gente pode, né, criar uma variável do tipo booleana, porque ela é específica para armazenar 0 ou 1, tá? Verdadeiro ou falso. E eu preciso criar em um vetor, porque eu vou receber mais de uma informação ao mesmo tempo, tá bom? Então, olha só, o nome que eu vou dar aqui, gente, eu vou chamar de tag, tá? Tag CLP. Por que eu chamo de tag? Tag seria, né, o endereço para eu poder acessar as informações de cada um desses sensores aqui. Imagine que cada um desses 0 aqui seria uma entrada do CLP, né? Imagine que cada um desses caras aqui seria um sensor, um botão, por exemplo, né? Olha só, então dentro dessa rotina timer, como eu tinha explicado anteriormente, né, tudo que estiver aqui vai ser executado a cada 1 segundo, né, de forma periódica e contínua, desde que esse timer esteja ativo, né. Bom, então a cada 1 segundo eu vou checar as informações lá. Então, a minha variável tag CLP, ela vai receber clp.readCoils, tá? Esse read coils, tá, gente? Seria a leitura, né, desses dados digitais aqui. Então, aqui ele pede o seguinte, né? Qual que é o endereço inicial? O endereço inicial aqui para nós é o endereço 0, tá? Então, 0, e eu vou ler 2 sensores, tá? Então, esse aqui é o sensor na entrada 0 do CLP, e esse aqui é o sensor na entrada 1 do CLP, tá? Então, eu começo fazendo a leitura na entrada 0, tá? E vou ler 2 endereços. Então, vou ler o 0 e o 1, tá? E essas informações serão armazenadas, né, dentro desse vetor, seguindo, né, a sequência dos índices, tá bom? Então, olha só, agora eu vou colocar um if aqui, tá, gente? Se tag CLP na posição 0, o que seria a posição 0? Seria esse primeiro sensor aqui, tá vendo? For igual a true, tá? Ou seja, se for verdadeiro, o que eu vou fazer? Tá? Vou até fechar aqui. Se for verdadeiro, eu vou... Vamos imaginar que aqui, no caso aqui é o sensor 1, né? Eu vou esconder essa imagem cinza. Então, esse PB LED cinza sensor 1. Tá? Então, ele, PB LED cinza sensor 1 ponto visible igual a false, né? Ou seja, você apaga ele do mapa aí. Né? E vou mostrar o LED verde. Então, eu clico aqui, PB verde sensor 1. Então, PB verde sensor 1 visible, né? É igual a true, tá? Então, vou salvar tudo. Vou colocar aqui o sensor. Vou salvar aqui também. Pronto, tá? Então, toda vez que eu receber, né, bit 1, quer dizer que o meu sensor está ativo na entrada 0 lá, né? Então, eu tenho que mostrar o LEDzinho verde no sensor 1 e tenho que mostrar, né, subir, né, desaparecer aí com o LED cinza, o sensor 1, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa, então eu vou copiar esse if e vou fazer o mesmo processo, tá? Só que dessa vez eu vou mudar aqui para o sensor 1 lá do meu PLC, tá vendo? Então aqui agora é o sensor 1, tá? Então, se ele porventura, né, for verdadeiro, só vou mudar aqui agora para sensor 2, tá? Então esse aqui é o sensor 2 e esse aqui é o sensor 1, né? O endereço 0 e o endereço 1 aqui do meu simulador de CLP, tá? Bom, aqui eu só fiz a condição para mostrar, ou seja, quando o LED ficar verde, né? Ou seja, quando mostrar quando o meu sensor for acionado. Agora, quando ele não estiver sendo acionado, eu tenho que mostrar o LED cinza. Então, nesse momento aqui, eu vou copiar esses dois ifs, tá? E aqui eu vou mudar sensor 1. Quando ele não estiver acionado, então vai ser false. Agora, eu tenho, quando ele não estiver acionado, eu tenho que mostrar o LED cinza e tenho que sumir com o LED verde. O mesmo aqui eu vou fazer para o sensor 2, né?
o LED cinza entra em cena, né? Então esse visible seria mostrar, né? O ocultar, e aqui o LED verde ele some aqui para o sensor 2, tá? Então, por mais que seja complexo o que eu estou falando aqui para você, porque você nunca mexeu com isso, tá? Mas a lógica aqui ela é universal para qualquer linguagem, né, gente? É questão de raciocínio lógico aqui. Então eu começo a ler, né, do primeiro endereço e leio dois. Então eu leio o primeiro e o segundo, né, que seriam esses dois sensores aqui, que eu vou simular através desse simulador, tá? Depois eu coloco uma estrutura condicional. Sensor 1, se ele estiver ativo, né, o LED cinza ele some, entra o LED verdes, né? Eu repito o mesmo processo para o sensor 2, né? Se o LED cinza, se for true aqui, quer dizer que o sensor está ativo, eu tenho que sumir, né, com a imagem do LED cinza, por isso que eu coloquei visible igual a false, e aqui no LED verde eu coloquei igual a true para poder mostrar, tá? E o mesmo eu fiz aqui, né, com o sensor 2, tá? Vamos fazer um teste, gente, para ver se está funcionando certinho. Ah, esqueci de um detalhe, tá? Esse timer não vai funcionar logo de imediato. Ele tem que ser ativo, tá? Quem que vai ativar ele? Bom, assim que eu carrego o meu projeto, eu vou conectar. Se eu conectar com sucesso, eu mostro a mensagem. E se eu estiver conectado com sucesso, né? Então nós vamos pegar aqui o timer 1, ponto enable igual a true, né? Ele sempre por padrão, né? Aliás, ele por padrão já começa, né, desacionado, não começa ativo, tá? Isso é um padrão do próprio timer aí no C Sharp, tá? Agora, se ele já começa desativado, então eu preciso ativar ele, tá? Só que é interessante, né, gente? Eu ativar esse timer, né, a partir do momento em que meu CLP estiver conectado, né? Então eu vou varrer todas essas linhas aqui. Se ele estiver conectado, aí sim eu ativo o meu timer, como eu acabei de fazer aqui, tá? Vamos fazer um teste para ver? Olha só. Sensor 1, sensor 2. Esse aqui seria o sensor 1. Olha lá, ficou verde, tá vendo? Quando eu dou um duplo clique aqui, gente, é como se um sensor estivesse acionado. Eu dou um duplo clique, ó, o sensor não está acionado. Aqui no sensor 2 agora, esse cara aqui, deu um duplo clique, é como se um sensor estivesse acionado. Deu um duplo clique, o sensor não está acionado. Deu um duplo clique, sensor acionou, mais um duplo clique, sensor acionou. Deu duplo clique, sensor não acionado, sensor não acionado, tá? É sempre esse 15 e 14 aqui, tá bom? Bom, até aqui, pessoal, parece que foi tudo bem, né? O nosso projetinho aí funcionou, tá comunicando com o CLP, tá tudo bonito, tá? Agora, gente, eu vou fechar aqui a minha aplicação. Agora, pessoal, é o momento que nós temos que enviar a informação para o Telegram, né? Então, quando o sensor estiver ativo, a gente tem que enviar a informação para o Telegram, tá? Como é que eu faço isso, né? Bom, eu deixei para vocês aqui uma classezinha aqui, tá? Que vai fazer esse trabalho pesado para você. Então, eu vou copiar esse código aqui, tá? E eu vou copiar ele bem debaixo, eu vou colar ele bem debaixo aqui de Modbus Client, tá? Vou dar um Ctrl V aqui, ó. Tá? Então, vou dar um Ctrl C aqui. Vou dar um Ctrl V aqui. Tá vendo? Você vai perceber que ele vai dar alguns erros, né? Porque eu não tenho a biblioteca pronta, né? É a mesma coisa que eu fiz com aquela biblioteca Easy Modbus que eu chamei ela no meu código. Eu também preciso fazer isso daqui, tá? Então, só passar o mouse aqui onde está o erro, clicar na setinha para baixo, né? E chamar a biblioteca. Nesse caso aqui é system.net, né? Que é o nome dessa biblioteca aqui. Aí eu tenho essa string reader aqui também, vou clicar na setinha para baixo e vou colocar string.io, né? Aliás, essa daqui é a system.io, tá? Então, nesse momento aqui, né, nós acabamos de inserir uma função para poder conversar lá com o Telegram, ou seja, enviar uma informação para o Telegram, tá? Então, olha só, gente, como é que a gente vai fazer agora?
tá? Agora a gente vai ter que relembrar algumas coisas lá do Telegram, tá? Olha só, eu vou criar aqui duas variáveis, né? Então, vou criar uma variável tipo texto, que seria string. Vou dar o nome para ela de token, tokenbot, e vou chamar o outro aqui de chatID bot, tá? Essas duas variáveis aqui, vou até copiar, elas vão inicializar com alguns valores iniciais aqui, tá? Dá um enter. Então essas duas variáveis que eu acabei de criar, elas são variáveis, né, que eu vou inicializar algumas informações e depois eu vou passar essas informações para essa função aqui que vai enviar a informação para o Telegram, tá? Então olha só, tokenbot, vou dar um igual, colocar aspas duplas aqui, um igual, aspas duplas aqui. Ponto. Bom, o que seria, né? Aqui é o que seria, né, gente? O meu token, né? Se eu voltar lá no Telegram e clicar aqui no meu bot, né? Aliás, você tem que chamar o bot feather, tá? Chama o bot feather, certo? Cadê o bot feather? Não é esse. Vou chamar aqui de bot. Aí, acho que esse aqui. Esse aqui é o bot feather, tá? Aí, se você vier aqui e conversar com o bot feather, colocar assim, ó, barra my bots, tá? Ele vai aparecer aqui para você dois carinhas, né? Eu vou chamar esse FireXBot, que é esse cara aqui, tá? E quando você clica, ele vai aparecer aqui para você API Token. Então, eu vou clicar em API Token e vou copiar todo esse número, que é o token aqui, seria o que? A chave de acesso para esse bot aqui do Telegram. Então, eu vou copiar tudo isso daqui e vou colocar aqui dentro de TokenBot, tá? Bom, feito isso agora, gente, a gente precisa descobrir qual que é o Chat ID. Qual que é o Chat ID, certo? Então, para fazer isso, olha só. Se eu vier aqui e colocar, por exemplo, né? api.telegram.org/bot. E aqui na frente eu colar aquele token, né, que eu copiei, vou colocar um barra e chamar a função getUpDate. Bom, chamei o getUpdates e você viu que ele retornou aqui vazio. Agora olha só, vou entrar aqui no meu chatbot, tá? E você vai entrar no seu também. E eu vou mandar uma mensagem aqui chamada oi, tá? Mandei um oi aqui, simples. Agora eu vou vir aqui e vou atualizar a página, né? Bom, atualizei e você percebeu que eu recebi a mensagem oi aqui, tá? Mas por que eu fiz isso, gente? Eu fiz isso para você poder chamar o Chat ID, tá? Por quê? Porque senão, quando a gente for enviar as informações para o Telegram, a gente tem que enviar para esse bot, né? E ele tem que fazer parte de uma conversa, tá? Então a gente vai procurar aqui pela informação, ou se eu não me engano, acho que essa daqui, ó. Pega essa chat, né? Aqui ID. Então pega essa informação aqui e aqui dentro você vai colocar Chat ID, tá? Por que eu fiz isso, gente? Porque ele tem que fazer parte de uma conversa, tá? Por isso que eu coloquei um oi aqui e peguei o ID, ou seja, a identificação dessa conversa, tá bom? Bom, já inicializei então meu token e coloquei o Chat ID referente à minha conversa do meu chatbot, tá? Agora eu já posso aí manipular, né, o código de tal maneira, escrever, né, funções, rotinas, etc, para que quando eu detectar o sinal do sensor, ele
envie essa informação para o Telegram, tá? Utilizando este token e esse chat ID que nós configuramos aqui, tá? Então, olha só, vou salvar, vou voltar aqui na minha tela de design e aqui eu vou entrar agora em Timer 1, tá? Nesse Timer 1 aqui, o que eu vou fazer, gente? Bom, esses dois ifs aqui vão representar para nós, né? O if que vai detectar, né, se o meu sensor for ativo. Então vamos começar com o sensor 1, tá? Então olha só, eu vou colocar aqui, vou dar um Enter, né? Eu vou chamar a função que eu acabei de copiar e colar, que é envia mensagem. Essa função envia mensagem vai chamar um token de um bot, né? A gente já configurou naquela variável token bot, e vai chamar um chat ID aqui, ó, chat ID bot. E aqui na frente ele vai pedir um texto. Eu vou escrever aqui sensor 1 acionado. Tá? Então olha só, todo esse código que eu pedi para vocês copiarem e colar aqui, ele vai ser um código que vai estabelecer, né, a conexão, né, com o Telegram, ou seja, vai abrir um serviço web aqui, um web request, tá? Esse web request vai passar as informações para o Telegram. Então já deixei pronto aqui. É só você chamar ele da forma como eu estou fazendo aqui. Então, se o sensor 1 do CLP for acionado, eu vou enviar uma mensagem. Qual a mensagem? O sensor 1 está acionado. Só que tem um probleminha, né? Tem um probleminha aí. Enquanto o meu sensor estiver acionado, ele vai ficar enviando em todo o tempo o sensor 1 acionado. A gente não quer que aconteça isso, né, gente? A gente quer que isso aconteça uma única vez somente, tá? Então eu vou criar aqui uma outra variável chamada flag. Essa variável, gente, ela vai evitar, né, que minha mensagem seja enviada mais de uma vez, tá? Então olha só. Bom, se eu tenho aqui, né, o CLP, o sensor 1, quando ele estiver ativo, o que eu vou fazer aqui? Olha só. Toda vez que o meu sensor 1 estiver não acionado, eu vou jogar 0 nessa variável. Ou seja, o 0 vai falar assim para mim, olha, o sensor não está acionado, então, se ele for acionado, posteriormente você pode enviar a informação para o Telegram, tá? Então, olha só, vou colocar aqui, então, assim, se porventura, né, a flag for igual a 0, quer dizer o quê? Quer dizer que o meu sensor já estava em nível lógico baixo, ou seja, não estava acionado naquele momento. Então, eu posso permitir, né, o envio de uma mensagem, porque se ele não estava acionado, agora ele foi acionado, então ele envia. A partir do momento que ele enviou, o que ele vai fazer? Ele vai colocar 1 aqui nessa variável, jogar um valor 1 aqui. Para quê? Porque ele só aceita, né, enviar mensagem quando a minha flag for igual a 0, né? Se a flag, vou até trocar aqui, tá, gente? 1 envia mensagem, tá? E 0 não envia mensagem. Vou até trocar aqui, tá bom? Então, 1 envia mensagem, 0 não envia mensagem, tá? Em que momento que eu posso enviar a mensagem, tá, gente? Eu só vou conseguir enviar a mensagem se eu ler, né, o status do sensor em nível lógico baixo, sensor 1 aqui, né? Então, se ele estiver em nível lógico baixo, eu habilito, né? Eu coloco 1 nessa flag, eu consigo utilizar ela como um recurso de permissão. Então, olha só, se ela for igual a 1, quer dizer que o meu sensor estava em nível lógico baixo. A partir de agora, né, ele passou para nível lógico 1, então ele envia a mensagem e depois ele reseta a flag, ou seja, para ele não ficar enviando a mensagem o tempo todo, tá? Então, olha só, vou copiar essa estrutura para cá e vou colocar ela aqui no sensor 2, tá? Só vou mudar aqui agora para sensor 2. E eu também não posso esquecer de colocar a flag aqui, né, quando o meu sensor 2 estiver em off. Então, assim, a ideia lógica disso daqui, vou até salvar aqui. A ideia, pessoal, é assim, o sensor foi acionado, né, você envia uma única vez a mensagem, tá? Se eu não colocar esse recurso aí da flag, ele vai ficar enviando constantemente, tá bom? Então, olha só, vou iniciar aqui o projeto, compilar.
vamos fazer os primeiros testes. Tá? Então aqui eu tenho o meu Telegram, aqui eu tenho o meu supervisório, né? Então olha só, vou acionar o sensor 1, tá? Acionei o sensor 1, ele enviou a informação para o PLC. Ele enviou 2 vezes aqui porque travou por algum motivo, tá? Então, deixa eu só... Olha só, gente, ele está enviando o tempo todo, tá? Por isso que travou. Tem algum bugzinho aí que está fazendo com que ele envie o tempo todo. Deixa eu colocar aqui. Eu vou apagar todas as mensagens. Pronto. E eu já sei o erro, tá? Então, vou parar aqui a minha aplicação. Eu tenho que ter uma flag para o sensor 1, então vou chamar aqui de flag 1. E tem que ter uma flag para o sensor 2, tá? Então, aonde for sensor 1 eu coloco flag 1. E aonde for o sensor 2 eu coloco flag 2, tá, gente? Senão vai ficar dando esse probleminha aqui. Aqui é flag 1, porque é o sensor 1, né? E aqui é o 2, que é o sensor... Aqui é o sensor 2, então aqui é flag 2. Vamos testar. Era por causa disso. Tem que ser uma flag para cada um, tá? Tá faltando alguma coisa. Não posso esquecer de também declarar minha variável lá em cima, né? Vamos testar agora, tá? Sensor 1 acionado. Olha só. Apareceu para mim, né? Sensor 1 acionado, bonitinho. E aqui ele enviou para o meu bot aqui no Telegram. Sensor 1 acionado. Agora eu vou acionar o sensor 2 aqui. Tá? Olha lá, sensor 2 acionado, não acionado. Vou acionar de novo. Sensor 1, tá? Olha lá. Sensor 1 acionado. Vou acionar o sensor 2 novamente. Olha lá, sensor 2 acionado. Tá vendo? Ou seja, funcionou perfeitamente. Vai lá de novo, sensor 1 acionado, olha lá. Sensor 2 acionado, aí ó, e assim por diante. Ou seja, tá funcionando bem, né, o meu projetinho aí, tá? Gente, parece um bicho de 200 cabeças, eu sei que é bem complexo isso que eu tô fazendo, tá? Mas olha assim, você tem que seguir exatamente a minha receitinha de bolo aqui, tá? Então siga sempre a minha receitinha de bolo que você não vai ter dificuldade, tá? Eu sei que é complicado, eu sei que é extremamente complexo, mas aqui é uma receitinha de bolo. Se você quiser colocar mais sensores, é só você alterar esse código aqui, né, e copiar e colar rotinas que eu acabei de fazer, tá bom? Bom, gente, eu acho que para essa aula é o suficiente, tá? Agora é questão de você praticar e praticar e praticar. E espero, né, que você tenha gostado aí desse projeto, porque esse projeto ele envolve um pouquinho de inteligência artificial com automação, né? É até algo inovador, né? Ou seja, pessoa que legal você integrar uma máquina com o Telegram ou com o WhatsApp, né? Nesse exemplo aqui eu integrei o CLP, que é o coração de uma máquina, né? Com o Telegram, que é basicamente um WhatsApp, tá? Então lá na frente, se você quiser fazer alguma coisa, monitorar alguma variável de processo aí do seu equipamento, produção, falha, alarmes, por que não colocar, né, nessa estrutura aí com o Telegram? Muita gente tem Telegram hoje, tá? Muita gente está migrando para o Telegram e eu acho que no futuro ele vai ser um aplicativo universal aí de bate-papo, tá? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Forte abraço.